O avião não pode decolar, gente, com pessoas para trás. Nós precisamos ser suporte uns para os outros. Eu quero dizer para você, querido, Deus está nos tratando nesses dias. Essa manhã foi uma manhã de cura. Essa manhã foi uma manhã de cura interior, onde Deus trabalhou no coração, onde Deus trabalhou na alma, onde Deus veio cirurgicamente com o seu bisturi, sabe, trabalhando entre juntas e medulas. Foi uma manhã cirúrgica, foi uma manhã de cura. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender isso. Que nós vamos ter agora que nos aliançar, que um pegar nos braços dos outros. Sabe, quem não está acostumado com isso vai ter que aprender, irmãos. Aquele irmão que está enfraquecido, aquele que está caído, são coisas diferentes, tá? Caído é quem está no pecado, enfraquecido é quem está fraco. Às vezes o irmão fala assim, pastor, eu estou com um problema. Aí vai contar o problema dele, não é problema, é pecado. Pecado não é problema, irmão. Pecado é pecado, problema é outra coisa. Então nós temos que entender, querido, quem está caído, quem está enfraquecido, quem está desfocado. Sabe, essas pessoas precisam entender isso, irmãos. E assim como Pedro, quando começou a andar sobre as águas, no auge do sobrenatural, ele afundou e levantou a mão na hora e disse, Senhor, socorre-me, me ajuda antes que seja tarde. Nós precisamos entender, querido, essas pessoas precisam levantar suas mãos e dizer, me ajuda. E nós, querido, que de alguma forma, nesse tempo, eu digo agora, não estou falando que existe alguém aqui que está livre disso, que é o santo dos santos, não. Alguém que está de pé hoje, amanhã pode estar caído. Estou dizendo hoje, agora. É dia a dia, um leão por dia. Aquele que está de pé, irmãos, vai ter que aprender a dar a mão para aquele que está caído, e o que está caído vai aprender a ter que pedir socorro nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, aquele que está perdendo as suas forças, ele vai ter que aprender a dizer, eu preciso de ajuda. Porque senão, querido, eu quero te dizer, não adianta fazer cara feia para mim, ficar vermelho, irmão, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. E se eu não te ajudar, querido, porque às vezes você não deixou que eu te ajudasse, eu não vou cumprir o meu propósito. Porque eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos trazer você para a nave, trazer você para o avião antes que ele decole. Eu preciso fazer isso. A equipe de governo dessa casa precisa fazer isso. Nós precisamos ajudar você. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos ser Barnabés. Aqueles que direcionaram o apóstolo Paulo para o centro daquilo que ele seria. A palavra Barnabé, o nome de Barnabé, não era Barnabé, era José. O nome de Barnabé era José. O apelido dele era Barnabé. Bar significa o quê? Bar, filho. E Nabé. Nabé é uma palavra que fala de profeta, fala de descanso e fala de consolação, que seria o Espírito Santo. Então a palavra Barnabé, que é o apelido de José, significa filho do descanso. Sabe por quê? Porque ele levava pessoas a descansarem em Deus. Ou filhos da consolação, que quer dizer filhos do Espírito Santo. Você está em Atos. E é disso, exatamente disso, que nós vamos ler aqui para a gente estar encerrando. Atos capítulo 4, nós vamos ficar em Atos. Atos capítulo 4, verso 36 diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma porção de terra, vendeu-a e trouxe o preço completo
e depositou aos pés dos apóstolos. Nós estamos em Atos capítulo 4, amém? Sabe por quê que em Atos capítulo 5, Ananias e Safira foi fulminado? Por causa de Barnabé, porque ele subiu o nível. Irmãos, esse é o tempo que uma geração vai subir o nível. Vai subir o nível da intensidade, da busca, da ação do céu, da ação de Deus. E por isso que muitas coisas a gente não vai precisar fazer mais. Olha, você não pode cantar, você não pode tocar, você agora senta. Você está disciplinado, sabe por quê? Porque Deus mesmo está fazendo isso. Olha, Barnabé, o Espírito Santo falou com ele. Vende um campo e entrega tudo que você tem aos pés dos apóstolos. Não estou falando que é para você fazer isso não, viu, irmão? Estou falando que o Espírito Santo falou com Barnabé. Mas se falar com você também, você obedece. O Espírito Santo falou com Barnabé. E sabe o que ele fez? Obedeceu prontamente. Pum! Porque ele obedeceu, ele subiu o nível. Aí o Espírito Santo falou com outro. Falou com Ananias. Vende um campo. Não foi o pastor que falou, foi o Espírito Santo. Vende um campo e põe tudo aos pés dos apóstolos. Ele foi lá e botou só a metade. Virou cinza na hora. Por quê? Porque alguém antes dele elevou o nível. Alguém antes dele foi capaz de obedecer sem retroceder, sem duvidar, sem pestanejar. Está entendendo isso? Atos 9, vai um pouquinho para frente, Atos 9, 18 diz assim. Atos no capítulo 9 vai falar de Paulo, de quando ele caiu, suas vendas dos olhos também caíram, ele ficou um tempo cego durante 3 dias, Deus ficou trabalhando na vida dele, quando ele se encontra com o Senhor, Saulo é transformado em Paulo. Agora veja isso, irmãos, veja isso, Atos capítulo 9, verso 26, diz assim: quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Por quê, irmãos? Porque ele era o cão. Paulo era ruim, era nervoso. Agora ele está convertido. Aí diz aqui em Atos 9, 26, que ele chega em Jerusalém, procura estar junto com os discípulos, procura estar na igreja, mas todo mundo não estava crendo muito nessa conversão dele, não. E diz assim: então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Você está entendendo o que Barnabé está fazendo? Barnabé vai lá, aparece, pega Paulo e apresenta, vem cá, Marquinho e Luiz Cláudio. O Marquinho vai ser o Paulo, que disse que Paulo era mais baixo, era meio calvo assim, bonitão. Era baixo e calvo, então esse é Paulo. E esse aqui é Barnabé, o filho da consolação. Pega aqui no braço dele, isso, e traz ele para cá. Aqui é a igreja está falando o quê? Paulo? Que Paulo, esse cara é um doido. Esse cara trazia cartas, prendia os cristãos a cavalo e saía arrastando e acabava com todo mundo. Isso aí está convertido agora, tu tem certeza? Tu te responsabiliza. Põe tua mão no fogo. E ele... E Barnabé apresentou Paulo à igreja. E contou o testemunho dele. Por quê? Porque Barnabé tinha nome, irmão. Barnabé era o cara. E contou o que o apóstolo Paulo tinha feito, como o Senhor tinha encontrado ele no caminho de Damasco, a obra que Deus estava fazendo na vida dele. Então a igreja aceitou ele. Fica aí, vocês dois, não solta dele não. E você vai para a Bíblia. A igreja aceitou ele, diz assim, verso 29, falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava
e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Por quê, irmãos? Esse Paulo, irmão, ele foi criado na mesa de reis. Esse Paulo, ele foi discipulado por Gamaliel, que era o maior teólogo que existiu naquele tempo. Paulo era um homem de dupla cidadania. Paulo era um homem que foi trabalhado para ser um rabino, que conhecia a lei assim a fundo. E agora ele está convertido. Como eu falei para você, querido, igual aconteceu com Cornélio. O próprio Jesus veio e jogou esse aqui do cavalo para trazer ele para si. Deus está movendo as águas, irmãos. Deus está acelerando o tempo. Aquilo que nós não estamos conseguindo fazer, Deus está fazendo sozinho. E sabe lá em Cornélio por que Deus fez isso? Porque Cornélio era romano e ele estava em Cesareia. Ele estava em Cesareia porque existia uma tropa romana em Cesareia, mas por pouco tempo ficariam ali. Logo, logo, esse Cornélio voltaria para a capital, que era Roma, e ele precisava voltar para Roma convertido. E por isso o Senhor envia Pedro para poder discipular ele. E Pedro ficou questionando. Mas esse aqui era um homem. E quando ele se converte, irmãos, o mesmo enjoamento que ele tinha lá no mundo, agora ele está causando um rebuliço na igreja. Agora ele quer discutir com os magistrados, agora ele quer falar, os gregos, que eram os entendidos da época, os conhecedores, os filósofos, e Paulo falava de olho a olho com eles. Aí sabe o que diz a palavra? Mas eles procuravam matá-lo. Sabe o que os gregos começaram a falar? Vamos matar esse Paulo, vamos dar cabo dele. Igual a gente fez com Cristo, nós vamos fazer com ele. Aí diz aqui, olha, no verso 30. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e enviaram Paulo para Tarso. Falou, olha Paulo, você vai embora. Tu dá muito problema, cara. Tu dá muito problema. Quando tu era ímpio, tu dava problema. Quando tu virou crente, tu também dá problema. Tu dá muito problema, ninguém aguenta tu não, vai para lá. Vou te mandar lá para a tua terra, vai para Tarso. Porque ele estava em Jerusalém. E em Jerusalém, queriam matá-lo. Então a igreja, que agora já conhecia ele, falou, cara, tu fala demais, e tu quer pregar para todo mundo, e tu entra onde não é chamado, vai para lá, vai para Tarso. Acompanha comigo. E diz a palavra assim, Atos 11, verso 21, diz assim, caminha para frente. A mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Isso em Jerusalém. Chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Porque Barnabé também estava aqui, ó. Olha o Barnabé aqui, em Jerusalém. Só que eles enviaram Paulo para lá. Para onde que Paulo foi? Para Tarso. Mas Barnabé continuou em Jerusalém. Agora eles vão pegar Barnabé e vão enviar Barnabé para Antioquia. Vai, Barnabé, para Antioquia. Tá aí, ó. Chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé para Antioquia. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. Mas a palavra fala, querido, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, de fé, e um homem de bem. E por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. Irmão, não fica um questionamento para a gente, por que as pessoas não se unem ao Senhor hoje, então? Não fica assim uma lacuna na nossa vida, assim, sabe? Um sentimento de incapacidade, pensando. Diz aqui em Antioquia, que era uma das cidades mais importantes da época. Diz aqui que ele começou a mover ali, e diz assim, e partiu Barnabé para Tarso, para buscar Saulo, achando-o, conduziu para Antioquia. Aleluia. Sabe o que está acontecendo? Esse aqui, ele foi mandado de Jerusalém para Antioquia. Chegou na Antioquia, ele começou a obra em Antioquia. Começou uma igreja. E diz a Bíblia, que você leu, que a igreja cresceu. A igreja rompeu, a igreja explodiu em Antioquia. Antioquia, querido, foi o principal centro.
foi o principal foco do cristianismo, porque você vai ver que nessa cidade foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos, porque pela primeira vez começou a se formar aqui uma igreja de gentios, uma igreja que não era de judeus, era uma igreja de gentios, agora em Antioquia. Com quem? Com esse judeu aqui, com esse homem que tinha fé não somente em Deus, mas tinha fé nas pessoas. Com esse homem Barnabé, ele começou uma igreja de gentios. Pela primeira vez a igreja se abre aos gentios, pela mão de quem? De Barnabé. Quando a igreja está grande, a igreja está bombando, a igreja está lotada, sabe o que esse homem faz? Aquele lá está sozinho, lá está triste em Tarso, porque ele converteu e está lá. E diz que ele partiu, vai lá buscar seu filho. Diz a palavra: partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, traz ele para Antioquia, conduziu para Antioquia. Conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Em Antioquia foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Sabe quando os discípulos foram chamados de cristãos? Quando um homem confiou em outro homem. Quando um homem, Barnabé, tinha apresentado Paulo para a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém ficou meio assim, e enviou ele para Tarso. Esse aqui foi para Antioquia, preparou a igreja em Antioquia e trouxe o apóstolo Paulo para estar com ele, que ainda era só o Saulo, para ser co-pastor, para ser o braço direito dele. Sabe o que Barnabé falou? Cara, tu só dá problema, mas eu vou te ajudar. Sabe o que Barnabé falou para ele? Cara, eu não sei o que acontece contigo, não sei se tu ainda está meio desfocado, desalinhado, mas eu vou te ajudar, fica comigo aqui. E diz aqui, querido, que durante todo um ano, eles ficaram trabalhando, durante todo um ano, Barnabé ficou exercendo paternidade sobre Paulo. Durante todo um ano, Paulo, ele foi discipulado por Barnabé. E depois disso, querido, se estabeleceu a primeira igreja, agora gentílica. Não era uma igreja de judeus, gentios convertidos a Jesus Cristo. E foi pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Olha aqui, o que vai acontecer? Nós precisamos, querido, entender disso que está acontecendo. Nós estamos falando aqui de restaurados e de restauradores. O espírito de Barnabé precisa vir sobre nós. Amém? O espírito de Barnabé precisa vir sobre nós. Precisa vir sobre nós. Quando eu digo nós, querido, eu digo todos nós. Sobre a minha vida, sobre a tua vida. Sabe, o espírito da restauração. De um homem que confia em outro homem. De um homem que tem paciência com outro homem. De um homem que investe naqueles que muitas vezes ninguém quer. Isso é um chamado, isso é um ministério. E olha como é que a coisa é tão séria. Caminha para frente, Atos capítulo 15 diz assim, abre aí, que você vai ver. Atos capítulo 15 diz assim, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Vai olhando, irmão. Vai olhando que a sequência está mudando. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Mas não é Barnabé mais que está falando. Não era esse aqui. Esse é maior. Não é esse maior que estava discipulando o menor? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Sabe o que está acontecendo, irmãos? O filho está se tornando maior do que o pai. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Vamos visitar os nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. Eles eram missionários. Vamos voltar nas igrejas e ver como eles estão. Barnabé aconselhou
a Paulo que tomasse consigo, que levasse consigo a João, chamado Marcos. Barnabé falou para Paulo: Paulo, vamos levar João Marcos nessa viagem, ele está precisando da gente. João Marcos, ele é encrenqueiro. João Marcos, sabe, está complicada a situação dele. Vamos levar ele com a gente na viagem. Olha aqui, olha o Paulo. Mas Paulo não queria levar consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Você está vendo, irmãos, que às vezes o Espírito não muda. Agora Paulo ele já está por cima da carne seca, agora é ele que está mandando no Barnabé. E o Barnabé fala: Paulo, deixa eu te falar, cara, vamos levar João Marcos com a gente. Ele fala: de jeito nenhum. Naquela vez que nós fomos para Panfilha, o negócio encrespou lá, ele largou a gente e voltou sozinho. Dessa vez nós não vamos levar ele não. Aí Barnabé falou: mas Paulo, só faltou Barnabé falar: ô baixinho, eu ajudei você quando você precisou, e agora que você precisa ajudar os outros, você não quer ajudar? E sabe o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a discutir, quase saíram no braço. Quase saíram no braço. Diz aqui a palavra assim, verso 39. Tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Irmão, presta atenção nisso. Sabe, a coisa ficou feia, o atrito ali. Paulo não queria abrir mão de jeito nenhum: eu não vou levar João Marcos. E Barnabé, que é aquele homem que é um restaurador, aquele homem que é um discipulador, aquele homem que é um pai espiritual, que está ali cuidando, está dizendo: Paulo, vamos levar João Marcos. Ele: de jeito nenhum. E eles brigaram. E sabe o que diz? Que Paulo então escolheu Silas e foi para uma banda, para um lado. Mas Barnabé deixou ele embora. E Barnabé foi buscar o tal do João Marcos, irmãos. Você está entendendo isso? Você está entendendo que a unção, irmãos, de Barnabé é uma unção de restauração. Uma unção de achar tesouros escondidos. Uma unção de lapidar pedras brutas. Uma unção de investir naqueles que todos já desistiram dele. Querido, nós precisamos disso. Eu preciso disso, irmão. Eu preciso dessa unção, querido. Você precisa disso. Nós como igreja precisamos disso. Paulo escolheu um que já estava pronto. O apóstolo Paulo que você conhece. Ele escolheu alguém que já estava pronto, alguém que não dava trabalho, alguém que pregava bem, alguém que era influente. Silas falou: vamos embora, Silas, comigo. E Silas falou: vamos embora. E ele foi. Mas Barnabé falou: não, eu já te preparei, Paulo. Eu te levantei como apóstolo. E agora eu vou cuidar de João Marcos. Porque é ele que precisa de mim agora. Irmãos, você viu que agora era Paulo que estava dando as coordenadas. Por quê? Porque até o capítulo 13 de Atos, a palavra fala: Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Porque esse era o pai, aquele era o filho. Barnabé e Paulo. Mas depois, do 14º capítulo em diante, a palavra fala Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. O filho se tornou maior do que o pai. Você já viu carta de Barnabé aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios, aos Romanos? Você já viu a carta de Barnabé para eles? Mas você viu a carta de Paulo. Aí eu te pergunto, irmãos, o que seria de nós, o que seria da igreja de hoje, sem as cartas do apóstolo Paulo? O que seria de nós, sem as cartas do apóstolo Paulo? Mas o que seria do apóstolo Paulo, se não fosse Barnabé? O que seria do apóstolo Paulo, se não fosse o filho da consolação? Se não fosse o Barnabé? Aquele que investiu, aquele que acreditou. Irmãos, olha aqui para a gente poder. Olha aqui, olha o que acontece. Olha o que acontece. Esse aqui agora vai atrás do Marcos, do João Marcos, porque ninguém queria ele. Paulo agora já virou apóstolo. Paulo agora escreve as cartas às igrejas, é reconhecido. Ele falou: eu quero andar atrás de apóstolo, nada. Meu negócio não é andar atrás de quem tem título, meu negócio é cuidar dos excluídos, é cuidar de quem está precisando de mim. Barnabé. Aí ele vai andar com João Marcos.
Lá na frente, 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Escuta isso, querido. Escuta isso e, por favor, entenda isso e receba no seu espírito. Lá na frente, agora Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo, dizendo assim: só Lucas está comigo numa viagem. Paulo está escrevendo: só Lucas está comigo numa viagem. Pega agora a Marcos. Pega agora João Marcos. Traz ele contigo, porque eu reconheço que ele é muito útil para o ministério. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu reconheço que ele é muito útil para o ministério. Sabe o que acontece, querido? Esse aqui preparou o outro. Agora aquele Paulo que falou, não quero esse Marcos, falou, olha, esse Marcos está de arrepiar. Esse cara está arrebentando tudo. Marcos agora está alinhado, está afinado, está focado. Traz ele para perto da gente. Agora ele quer, né, irmão? Mas quem que preparou, irmãos? Barnabé, que deve ter liberado Marcos e deve ter ido cavar outro poço em outro lugar. Querido, nós precisamos dessa unção. Nós precisamos da unção missionária de Paulo. Nós precisamos da ousadia de Paulo. Nós precisamos do entendimento espiritual de Paulo. Nós precisamos do nível de revelação de Paulo. Mas nós precisamos do coração de Barnabé, que era o coração de Jesus. Nós precisamos do coração de Barnabé. Nós precisamos da paciência de Barnabé. Nós precisamos do cuidado de Barnabé, da sabedoria, da calma, do apacentamento, do pastoreio de Barnabé. Para quê, querido? Para encher o avião e não deixar que o avião decole, ficando ninguém para trás. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, querido. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, em nome do Senhor. Cresça em nós, Senhor. Cresça em nós, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite entendendo aquilo que eu estou falando. Como eu falei para você, não adianta você fazer cara feia para mim. Eu não tenho medo de cara feia. Não adianta, querida, a gente desistir. Não vou ficar, vou sair, irmãos. Você não vai a lugar nenhum sem que Deus permita. Não adianta você mudar de igreja, mudar de cidade. Se seu lugar é aqui, Deus vai botar um anzol na sua boca igual um peixe e vai te trazer de volta. Eu quero dizer para você o seguinte, querido. Nessa noite aqui existem Paulos e Barnabés. Nessa noite aqui existem aqueles que estão em restauração e aqueles que serão restauradores. E os dois precisam aprender, amém? Os dois precisam aprender. Por quê, querido? Porque todo aquele que está em processo de restauração, ele precisa aprender, querido, a pedir ajuda. Ele precisa aprender, irmão, a quebrar isso no íntimo dele, a dizer, pastor, a dizer para o presbítero, a dizer para o líder lá do seu convívio, para dizer, eu preciso de ajuda, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou sufocado, eu estou estafado, eu estou caindo, me ajuda. Sabe, querido, todo aquele que está num processo de restauração precisa entender a ser maduro. Por mais que você esteja ferido, machucado, desanimado, em nome de Jesus, seja maduro. Maduro para não ficar se escondendo, para não ficar se afastando, para que as pessoas notem a sua carência, a sua ausência. Maduro, querido, para se apresentar e dizer, me ajuda. Dizer como Pedro, naquelas águas, quando ele submergiu, Pedro levantou a mão e disse, Senhor, socorre-me, eu estou afundando. Se você está afundando nessa noite, querido, levanta a tua mão e pede socorro. Levanta a tua mão e pede socorro. Você vai precisar aprender isso. E os restauradores vão precisar. Os restauradores vão precisar
a dar a atenção necessária que você precisa. Nós vamos precisar aprender. Nós vamos precisar aprender a ter o coração de Barnabé, para dar a atenção que você precisa, para gastar o tempo com você que você necessita, para te forjar, nem que seja 1 ano, como foi com Paulo, até que você se torne um apóstolo, até que você se torne, sabe, aquele que vai liberar aquilo que Deus tem. Por isso eu quero orar nessa noite. Eu quero, querido, chamar você.